Ora, galera, tamo junto de novo, aqui com mais um tema para ser abordado, para lhe trazer no seu dia a dia melhores condições de execução das suas atividades, né? E o tema de hoje nada mais é do que essas condições satisfatórias para desenvolver as suas atividades e dentro de um canteiro de obra. Hoje o tema focado no canteiro, né? Mas a gente também tira algumas ensinamentos, algumas lições para outros ambientes também, onde a gente desenvolva atividades laborativas. Ok, pessoal? Então, bora pro tema. Áreas de vivência. O que são as áreas de vivência? Bom, as áreas de vivência estão estipuladas lá, né, na nossa NR18, tá? Quando a gente se refere a canteiros, né? E, e elas são áreas destinadas para a população daquele espaço, né? Então, há uma normatura das condições que tem que existir para um canteiro de obras ser ativo e receber trabalhadores, né? Então, quais são essas condições mínimas, né? A obra, toda obra deve dispor de banheiros com chuveiros, vestiários, refeitórios, espaços que são para uso desses colaboradores em seus momentos de precisão, né? Ou próprios momentos de descanso, momentos de chegada, momentos de saída, né? Que são as condições para manter as condições satisfatórias de higiene e asseio pessoal, né? Então, uma instalação, né, de um canteiro de obra requer, no mínimo, essas áreas delimitadas, marcadas, e elas são dimensionadas conforme a população de um canteiro, né? Então nós temos regras para números de chuveiro, números de vestiário, números de mictórios, números de lavatório, dimensões para vestiários, dimensões para refeitório, tudo baseando-se em receber aquela população que vai ali exercer as suas atividades, tá? As instalações, essas instalações, essas áreas de vivências, no passado eram muito comprometidas, né? O trabalhador era deixado a qualquer modo, eram reservados espaços de uso comum, mas não se tinha um cuidado necessário com aquela qualidade de vida que deve existir para qualquer cidadão, né? Então, ele era jogado dentro de um canteiro e lá ele escolhia o seu local para fazer a sua refeição, geralmente debaixo de uma sombra qualquer, não tinha um espaço delimitado, a obra era planejada para ser executada, receber material, mas não era projetada para receber as pessoas, né? Então, no passado, o que que acontecia? O pessoal aquecia sua marmita em cima de uma chapa que alguém catava umas lenhas e botava lá, a água era da bica, né? Então tínhamos essas condições que não eram satisfatórias. O banheiro não existia um número específico para número de funcionários que ali estivessem trabalhando, né? Os vestiários não tinham a preocupação de serem limpos, organizados, terem espaços para as pessoas guardarem seus pertences, né? Cada um trazia sua sacola, botava um prego na parede e ali estava pronto o vestiário, né? Então, os chuveiros, mesmo naquela época, era uma mangueira lá, coletiva. Eu ligava uma mangueira num
uma torneira e o pessoal ali fazia o seu banho ao final do dia, né? Quando tinha os chuveiros, não havia uma preocupação de ter o aquecimento da água para esses chuveiros. Tendo chuveiro era a conta que bastava para ter a condição de o cara tomar o banho. Então no passado isso ocorria. Só que do passado para cá, ainda nós temos alguns trabalhadores com essa mentalidade do passado, onde ele não era valorizado, e ele traz ainda uma bagagem dessa cultura de, de relapso, né? Então, às vezes, a gente tem ambientes muito bem estruturados, muito bem organizados, né? E espaços destinados para higiene, espaço destinado para fazer as suas necessidades fisiológicas, e mesmo assim ainda nos deparamos com trabalhadores fazendo as suas necessidades em qualquer canto, né? É muito comum a gente, em algumas fases da obra, sentir odores fortes de urina porque alguém está fazendo as suas necessidades atrás de pilares, em, em peças, em vasos sanitários ainda não ligados, né? Em ambientes a qual ainda não receberam uma estruturação para serem utilizados, né? Ou completamente equivocado o local de uso, né? Como atrás de um pilar em uma garagem, né? Então, ainda vemos alguns trabalhadores que não guardam seus pertences no alojamento, no vestiário, né? E levam para a frente de trabalho a mochila carregada com todos os seus pertences. As suas mochilas, seus pertences ficam rolando no canteiro. É comum ainda a gente ter um refeitório muito bem estruturado e alguns burlarem, subirem a torre para fazer as refeições lá nos andares mais acima, na laje mais acima, e já aproveitar para tirar um cochilo depois do almoço, né? Fazendo as refeições em local totalmente inapropriados, né? Isso, quando constatado, tá? É motivo de punição, é motivo de advertências, né, para adequação do funcionário, mas se além de tudo, se for constatado algumas irregularidades desse tipo, a empresa pode ter a melhor estrutura que for, mas um funcionário ainda que estiver fazendo isso, ainda a empresa, a obra ainda é passível de uma multa por descumprimento de normas, né? Enquanto toda a estrutura está montada. Então, pô, você levou um tempo para adquirir condições melhores de permanência em um ambiente, né? É feito melhorias diárias nos canteiros, né? Para que as pessoas se sintam mais confortáveis possível em seus momentos de lazer, de repouso, de necessidades. E ainda você ainda negligencia essas condições, deixando todo um canteiro em risco, eh, por simplesmente não querer fazer parte de um grupo, não querer almoçar com alguém, não querer usar o espaço que está destinado para aquilo. Eu costumo dizer, às vezes, que a gente parece que tem uma série de indivíduos com incontinência urinária que ficam demarcando caminhos, demarcando posicionamentos fazendo, urinando atrás de pilares, né? Em locais não apropriados sejam sanitários. Então, pô, você adquiriu todo um conforto. Nós temos gente para limpar, gente para organizar, né? Os ambientes são limpos, organizados, né? E você ainda não tem um discernimento de utilizar aquelas áreas de uso, de uso comum para o seu aproveitamento, né? E, e outra situação, né? Você também às vezes encontra tudo limpo e daí você vai lá e começa a bagunçar porque tem alguém para limpar. Também não é justo isso, né? Eu costumo punir retirando o cara da frente de trabalho e fazendo com que o cara organize a sua bagunça, cara.
porque é inadmissível ter condições de ordem e limpeza e você vai bagunça tudo, né? Então, eu costumo brincar com o pessoal que o pessoal pensa que o canteiro de obra é um espaço sem dono, que você pode delimitar seu território a bel prazer, mas em casa você não faz, né? Em casa você não joga um papel no chão, né? Você dá a descarga ao término do seu, das suas atividades ali naquele local. Por quê? Em casa você faz isso porque a dona patroa xinga, briga, vai fazer você, se cair um pingo de urina no chão, você vai ter que limpar, né? É, qual a diferença, cara? Você não está provando nenhum nada mais para ninguém de que uma falta de consenso de manter limpos os ambientes que são destinados de uso comum. As áreas de vivência são áreas comuns e você tem que colaborar com a limpeza, você tem que dar essa força, né? Resguardar aquilo que você tem, aquele privilégio. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.